Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, o Pode Ser. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que além de amigo, é meu treinador e um dos assessores da assessoria esportiva chamada FanSport, que hoje, com toda certeza, é a maior assessoria em número de alunos em Ribeirão Preto e região. Eles têm um trabalho muito legal. Desde 2019 eu estou na assessoria, eu estou correndo com o pessoal lá, assessorado pelo Rodrigo. E de passinho em passinho eu consegui conquistar muitos objetivos dentro da corrida, mas muito mais do que isso. Isso trouxe para mim um crescimento pessoal, um crescimento profissional, uma melhora dos meus hábitos e de todo o meu dia a dia. Porque a corrida, ela devolve para você muito mais do que você imagina. Que é aquele momento onde você está com você mesmo, superando seus limites e se auto-superando em tudo aquilo que você queira buscar. Então, meus amigos, aqui eu estou com o Rodrigo Inouye. Rô, muito obrigado por você estar aqui, por você ter aceitado o convite. É um prazer enorme te ter aqui comigo no podcast. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, obrigado por falar de corrida, falar um pouco da assessoria e falar de algo que também acho que faz muito bem para você, que é o exercício físico, que transforma muito a vida das pessoas e espero que cada vez mais, né? Exatamente. E eu me lembro que quando eu comecei a correr, meu primeiro objetivo foi aprender o que era corrida, entender melhor o que esse esporte poderia trazer para mim como pessoa, como profissional também, enfim, todas as áreas da nossa vida. E ali eu soube que era se auto-superar. Era realmente a cada passo, e você mesmo é um defensor disso, né, Rafa? Começa com seus 5 quilômetros, depois você aumenta e a gente chegou até a distância tão cobiçada muitas vezes por muitos alunos que adentram a assessoria, que foi ter corrido uma maratona, isso com o seu auxílio, claro. E Rô, eu quero entender um pouco de você, como que nasceu a assessoria, né? O que te motivou a criar essa assessoria e trazer muito mais do que corrida, como negócio mesmo, como empreendimento? Eu sei que além de você tem o Du, tem o Barbante, tem os outros alunos, mas o que levou vocês? Qual foi a motivação que trouxe para você criar uma assessoria de corrida? Legal. Eu vou até pegar o gancho, você começou me apresentando como assessor da assessoria. Primeira vez que me chamo de assessor, a gente é treinador, professor, mestre, enfim, tem um monte de nomenclaturas para chamar o que a gente faz. Exato. Mas eu acho que o que deu start para a gente começar a assessoria foi justamente eu enxergar que os profissionais de educação física, na verdade, são solucionadores de problemas. Sim. Então, as pessoas têm problemas diferentes, elas têm desejos diferentes, elas têm necessidades diferentes, e para cada uma a gente vai ser chamado de uma coisa. Então, para chegar nos 42, talvez a gente seja o assessor, mas para alguém que era sedentário, nunca pensou em fazer exercício, sim, talvez a gente seja o mestre dele, né, que vai ensinar algo novo. Virou um guru. Ele. Algumas vezes até o guru. Mas é justamente isso. Então, a gente começou dentro da necessidade de solucionar, de ajudar as pessoas nos problemas dela. Então, algumas eram conseguir correr uma distância, outras eram começar a correr, outras eram começar a correr mais rápido, já corriam, mas queriam melhorar, mudar o estilo de vida, ter mais saúde, enfim. As necessidades são bem diferentes dentro de uma assessoria. Mas o que a gente está lá é para isso, começar a ajudar a pessoa a encontrar esse caminho e a rota dela para atingir o objetivo. E antes disso tudo, de vocês criarem assessoria, de trazer realmente algo como negócio, aquilo que para você é saúde, eu queria entender um pouco da sua história com esse esporte. Eu sei que você já é um praticante de atividade física de muitos anos e até hoje pratica não só corrida, karatê também, né? Outras modalidades. Mas como que o esporte entrou na sua vida? Antes da assessoria, o que te motivava a se exercitar? O que te motivava a sair da sua casa e falar, poxa, hoje eu vou jogar minha bola, hoje eu vou fazer uma caminhada, hoje eu vou correr? Qual que é a motivação que traz para você uma atividade física? Eu sou bem viciado em exercício, né? Então, eu escolhi trabalhar com algo que eu gosto muito, né? E isso tudo começou, na verdade, foi na adolescência. Porque antes disso eu era uma criança comum, brincava demais. Mas quando eu fui ficando mais adolescente, eu comecei a gostar muito de futebol. Então eu comecei a jogar futebol
E aí eu tinha isso com regularidade. Aí eu comecei a me preocupar em melhorar meu condicionamento para jogar futebol. E aí eu vi a minha mãe correndo na época, isso no final dos anos 90. Minha mãe já começou a correr desde essa época. E corre até hoje. Ela corre até hoje ainda e tá ativa aí, corre pelo menos 3 vezes por semana. Passa à nossa frente muitas vezes, né? Se der bobeira, ela dá uma cutucada. Baita exemplo, né? Mas ela foi uma pessoa que me chamou bastante atenção para a corrida. Mas acho que começou junto com essa paixão que eu tinha pelo futebol. E aí eu comecei a me exercitar, e eu já logo entrei na educação física, entrei no começo dos anos 2000, né? Estava ali no final dos 17 anos. E aí, então, era uma coisa que eu já gostava e entrei de cabeça nisso, né? Já tinha escolhido que eu ia trabalhar com isso pro resto da vida, então ainda foi um grande benefício gostar disso, né? Porque isso faz a gente ir a fundo, né? Com certeza. E a corrida passou a se encaixar muito mais do que um esporte para você, mas mais como um empreendimento a partir de quando? Quando que a FAN foi criada? A gente começou a FAN... Pergunta difícil, hein? Quando que foi? A gente está com 13 anos... foi mais ou menos ali 2017... Não, 2015 mais ou menos, 2014, né? A gente está com 2014, a gente está com 11 anos. Mas eu já trabalhava, já tinha minha assessoria, desde 2010 mais ou menos. Eu peguei uma época que as assessorias estavam começando a crescer, haviam poucas assessorias, essas estavam em São Paulo ou em Campinas. Aqui em Ribeirão Preto tinha uma assessoria, que hoje em dia não existe mais, mas é a Pacer, que hoje é uma academia, eles começaram com uma assessoria. Então a gente começou mais ou menos nesse início das assessorias, né? Aqui no interior a gente estava bem lá no começo. Começou na necessidade de... Eu comecei a me interessar por treino de corrida e eu não sabia nada de corrida. E aí também não tinha quem trabalhava com isso aqui em Ribeirão. Tinha a turma do atletismo, mas eles estavam muito focados em atletismo de pista. E a turma da corrida de rua não existia, era a turma que saía para correr, a gente se passava a dica ali, ou como é que você faz de treino. Então eu aprendi com muita gente que nem era da educação física, que eram corredores já, que faziam seus treinos e muitas vezes ali eles iam no feeling mesmo, né, o que eles achavam que tinha que fazer. Mas esse foi o start. Então ali por volta de 2010 eu conheci a corrida de rua assim, de uma forma mais profunda, mais técnica, foi a partir desse momento. E o início da assessoria, mais ou menos quantos alunos ali vocês tinham no final do primeiro ano? Olha, quando a gente começou a assessoria, que a gente começou a FAN Esportes mesmo, eu e o Du, a gente fez faculdade juntos, mas cada um trabalhava na sua assessoria, que a gente juntou por volta de 2014, a gente começou mais ou menos com uns 40 alunos. 40 alunos. E hoje? Hoje a gente está com 600, né? 600 alunos. Então vejam que há 11 anos atrás, essa busca pela atividade física, principalmente vamos falar da corrida em si, que é o que a assessoria de vocês tem como objetivo. Tínhamos 40 alunos e hoje já são 600 alunos. Isso me faz lembrar que em 2019 foi quando eu conversei com você, fiz o meu primeiro treino com vocês, que foi lá em Bonfim, até lembro disso daí, foi o primeiro treino, a primeira vez que eu corri com uma planilha. E hoje a gente vê quantos alunos tem e o quanto, após a pandemia, o que a gente nota é esse boom da corrida. Que, por um lado, eu enxergo como algo muito benéfico, porque traz as pessoas para esse mundo das atividades físicas, de se movimentar, de se superar, mas também, por um lado, pode ser perigoso em as pessoas quererem algo mais e não estarem preparadas para isso. Eu tenho certeza que você concorda com isso daí. E vejo que muitas pessoas começam, vão até a assessoria, fazem alguns treinos e logo abandonam aquilo ali. Como que você vê tudo isso daí? Será que é uma falta de adesão da própria pessoa? Será que é falta de incentivo? Ou será que o que ela busca, às vezes, lá não é uma realidade? Por exemplo, Rodrigo, eu não corri, nunca corri, mas estou indo aí porque eu quero correr uma maratona daqui 6 meses. Bom, esse assunto é complexo, né? Porque tem muita coisa que influencia, o ser humano é muito complexo, cada um é diferente um do outro. Mas realmente, depois da pandemia que deu esse boom da corrida, que muitas pessoas começaram a correr a partir da pandemia, acredito que por conta das academias terem fechado
e por conta das pessoas também refletirem sobre o estilo de vida delas, né? Elas estavam começando a ficar sedentárias, muita gente começando a morrer por falta de saúde. A gente viu que os menos condicionados eram os que tinham maior mortalidade, né? Então isso foi um momento muito sensível das pessoas pensarem e começarem a se movimentar. Tem uma outra coisa também que a gente sempre segue um pouco o mercado americano, a gente sempre tem uns 10 anos de atraso. A corrida de rua nos Estados Unidos, por exemplo, é 4, 5 vezes maior do que a nossa ainda. Então acho que a gente ainda tem muita margem de crescimento aqui, pelas dimensões do país, número de habitantes, a gente tem muita similaridade com os americanos. Né? Sim. E, então acho que ainda vai crescer muito. E dentro desse crescimento todo, acho que muitas pessoas começam na corrida, mas elas começam de uma maneira equivocada. Então, porque elas veem um amigo, elas veem muita postagem hoje em dia nas redes sociais, toda hora aparece gente fazendo maratona, meia maratona. Mas a gente sabe que o percentual de pessoas que conseguem fazer uma maratona, meia maratona é baixo. Muito pequeno, né? É que às vezes a gente convive com a maioria das pessoas que fazem isso. Exato. Então dá a impressão que todo mundo está fazendo, mas isso não é verdade. A maioria corre até 5 quilômetros. Esse é o grosso da corrida. Mas quando a pessoa começa, às vezes ela já chega com esse sonho de fazer uma coisa grande, uma maratona, uma meia maratona, pensando que é fácil. Com certeza. E não é. E por isso que muitas vezes a pessoa fica frustrada e ela pensa que a corrida não é para ela. Mas isso é um processo muito longo prazo, né? Algumas pessoas conseguem fazer isso em pouco tempo, mas são exceções. E isso porque elas também vêm de outros esportes, então tem já é uma dinâmica diferente, alguém que chega com um histórico de outras atividades. Mas para quem está começando, que às vezes ainda não tem o hábito de correr, precisa de ir com calma, precisa de ter um pé no chão, de colocar metas mais realistas, de buscar algum profissional, alguém com mais experiência para ajudar a orientar e falar, olha, o caminho é esse. Porque senão é muito frustrante mesmo. Correr já é uma coisa desconfortável no início, né? Para quem nunca correu, começa a correr, é desconfortável, é muito impacto. Às vezes a pessoa está com sobrepeso, carregar aquele peso é um esforço muito grande. Sim. Criar a rotina de exercício é um esforço muito grande, não é fácil. Eu entendo muito as pessoas que começam e param, porque realmente é mais fácil parar do que continuar. Então a gente precisa de ter um plano de ação, de fazer a atividade, entrar na vida dessa pessoa. Sim. E ela tem que começar devagar. Com certeza. Né? E eu creio que são muitos desafios assim quando a gente passa a ter uma vivência de corrida, né? Então, para você que não corre, nós que já corremos há algum tempo, e eu me encaixo nisso daí, a gente tem toda semana uma planilha semanal que nós precisamos seguir. E todo domingo à tarde, às vezes é um martírio olhar aquela planilha e falar, poxa vida, o Rodrigo colocou esse tanto de tiro, nessa intensidade, tem esse longo para fazer no final de semana. E esse desafio muitas vezes gera um conforto na gente na parte emocional e mental. E com certeza vai gerar um desconforto nas suas questões físicas, no dia a dia, no treinamento. E com certeza isso para vocês como treinadores dentro da sua assessoria deve ser um desafio. Então, Rô, qual é o diferencial hoje da assessoria de vocês e de você como profissional da saúde, como personal, como aquele que treina as pessoas que buscam? Qual que é o maior desafio que você vê e o que de diferencial você consegue trazer para aquelas pessoas que buscam, falar assim, Rodrigo, eu quero começar a correr porque a minha meta é correr 5, é correr 10, é correr uma maratona daqui tanto tempo? Olha, o grande diferencial, e isso daí vai fazer toda a diferença para quem quer começar e continuar no exercício. Já viu salto em altura, que os atletas vêm e colocam uma altura para eles pularem. Se você já chega, nunca pulou e escolhe uma altura alta, lá em cima. Você coloca o sarrafo lá em cima. Primeiro que às vezes você não chega, segundo que às vezes cai no chão, não cai nem no colchão. Sim. Então essa altura do sarrafo que é o primordial. Né? Qual é o desafio que a gente vai colocar para a pessoa que ela consiga cumprir? Porque se for algo muito difícil de cumprir, provavelmente ela vai frustrar, ou ela vai se machucar tentando chegar lá. Então esse é um fator importante. Se for muito fácil, a pessoa também fica desmotivada, porque aquilo não tem um desafio, né? Não tem algo que no dia a dia faça, putz, esse treino aí tá tão fácil que... Você já escutou isso, né? Só 5 km eu não vou nem correr hoje. E então, essa altura do sarrafo, essa altura do desafio é que é a chave.
Então, quando chega um treino para você no domingo e você olha, aquilo pode ser difícil, mas no fundo você sabe que é um esforço, mas você consegue Com cumprir. certeza. Né? Agora, quando você está passando por um período difícil, às vezes aquilo que é cumprível naquele momento não é, porque você está estressado com outras coisas, dormiu mal durante a semana por alguma preocupação, alguma necessidade. Então, a grande chave é a gente estar o tempo inteiro regulando essa altura. Fala, Rafael, eu sei que você consegue saltar 2 metros, mas hoje é um dia de você saltar 1,80 m, que você não está muito bem para fazer isso. Rafa, hoje eu acho que é um dia que a gente pode colocar 2,5 m, porque eu estou sentindo que essa semana você está com mais energia, você falou para mim que você estava melhor nessa semana, que foi o que aconteceu. Cara, estou me sentindo bem. Melhor, De repente é um dia que a gente pode aumentar um pouco o desafio. Sim. Então esse que é o grande segredo, encontrar a motivação numa altura ou num patamar que a pessoa consiga cumprir. Sim. Que não seja muito fácil nem muito difícil. Sim. E esse é um insight muito legal para a gente saber que a zona de conforto nunca nos leva a nenhum lugar. Você fica naquela inércia, parado. Mantém, né? Mas entender que o desconforto te prepara para algo maior. Te prepara para alcançar um objetivo maior, te prepara para alcançar uma meta maior, te coloca dentro do jogo, vamos dizer assim. O exercício, a corrida, qualquer exercício, né? Eu também pratico karatê. Quando a gente tem um desafio no treino e a gente consegue superar isso, a gente transfere isso para a vida. Às vezes, quando a gente tem uma dificuldade lá, que você consegue transpor essa dificuldade, você se sente mais forte para o dia a dia também. Sim, sim. Então, muitas vezes a gente está fazendo uma intensidade alta, você está sem ar, mas você vai e consegue cumprir a distância. No dia que você estiver ali sem ar, nossa, eu estou sufocado, tenho que trabalhar aqui, estou sobrecarregado, você dá uma respirada e consegue cumprir o seu dia. Então, essa analogia do que a gente aprende no treino, com certeza a gente transfere isso para a vida, né? Então, o exercício, ele é algo que treina não só o corpo, não só o físico, mas também a mente e também o espírito, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é movimento, né? A gente não chega em nenhum lugar se a gente não se movimentar. E essa analogia da corrida com a nossa vida é algo fantástico para mim. Porque eu tenho certeza que você tem muito mais anos de corrida do que eu. Mas em muitos momentos que você estava correndo, sendo desconfortável para você, fazendo uma longa distância, quantas coisas você conseguiu resolver, pessoais, profissionais, ali naquele momento que está você com você mesmo, você com Deus, você com aquilo que você acredita, e ali você fala, poxa, se eu conseguir me autossuperar nesses tiros intensos, nessa longa distância, por que eu não vou superar esses desafios aqui? Então, com certeza, eu vejo que a assessoria esportiva hoje, ela é muito importante para isso, para te dar o passo a passo daquilo que você pode alcançar ao final, daquilo que é o seu objetivo. E é muito importante esse trabalho que vocês fazem. E eu tenho certeza que dentro da assessoria, você ou algum dos meninos que estão lá, já teve algum, vamos dizer assim, case de sucesso, teve alguém que marcou vocês, algum aluno que marcou vocês, por uma superação que ele teve aí nos dias a dias, nas planilhas cumpridas. Você consegue lembrar alguém assim, ou algum caso que você fala, poxa, Rafa, realmente na corrida ele conseguiu perder peso, ele se superou, ele melhorou no dia a dia, no trabalho, enfim. Você lembra de algum Lembro, algum na caso verdade, assim? Isso daí acontece o tempo inteiro, né? Se a gente parar assim para pensar, toda hora tem alguém, por exemplo, provavelmente hoje eu já falei com alguém que teve esse caso de superação. Sim. Mais um que eu gostaria de falar, que foi a primeira mulher que eu consegui ajudar a fazer abaixo de 3 horas a maratona, que é uma marca bem simbólica. Marca bem né? simbólica, exato. E que foi a Nayara, né? A Nayara, ela conseguiu fazer essa sub-3 aí e me deixou muito feliz porque eu vi o tanto que ela se empenhou para isso, né? Então ela treinava muito certinho, muito regrada nos treinos, muito regrada na alimentação, muito regrada também com os tempos de descanso. Assim, ela fez a vida dela além de trabalhar, ela também é médica, então ela trabalhava bastante. Mas você vê assim, quando a pessoa está muito determinada em alguma coisa, o que ela movimenta, ela faz o estilo de vida dela se adaptar para conseguir aquilo lá. E quando ela conseguiu, na verdade, foi bem marcante. Né? Ou seja, a conquista dela foi uma conquista sua.
Ah, sempre é, né? Você conseguiu celebrar junto com ela, realmente. Acho que o mestre sempre se alegra, né, com a conquista Com dos certeza. discípulos, né? E eu me lembro muito bem do Rio de Janeiro 2023, quando eu fiz a minha primeira maratona e que ao final eu encontrei você lá. E para nós como aluno é muito gratificante a gente ter o nosso mestre, o nosso assessor, o nosso professor, enfim, ali, porque realmente vocês nos ajudam, vocês colaboram com a gente para que a gente possa alcançar um objetivo maior, para que a gente possa se superar em todo esse processo, né? Isso assim, é interessante porque a gente tem o caminho das pedras, mas a gente também não tem a certeza que aquele caminho vai funcionar para as pessoas. Então, quando dá certo, a gente fica muito feliz. Porém, também tem pessoas que são um pouco vaidosas, né? Então a gente está falando, faz isso, faz aquilo, e a pessoa faz o contrário. Exato. Então, eu acho que é um processo de troca muito grande. E quando a gente vê que a pessoa se permite, né, que a gente orienta e se deixe conduzir, isso é muito mais prazeroso, né? Bacana. Então a gente pode dizer que corrida é muito mais do que colocar um tênis no pé e sair por aí correndo. Ah, quem corre sabe que é muito mais do que isso. Você né? falou da Nayara, né? Sono, alimentação, acompanhamento profissional. Então, a corrida é muito mais do que somente, vamos dizer assim, procurar assessoria esportiva. A gente tem que ter um alinhamento de várias outras coisas, né? E o que tudo isso pode contribuir, então, para aquela pessoa que quer começar a correr? O que você hoje orientaria? Olha, tudo bem, a gente vai fazer uma planilha, mas você precisa, né? Desse profissional, dessa situação, regular isso daqui. Vocês também falam sobre isso daí dentro da assessoria? A gente fala, na verdade, a gente é muito preocupado com o estilo de vida, né? Então, quando a gente está falando em começar um programa de treino, não é só o programa de treino que vai dar resultado. Na verdade, provavelmente, só o programa de treino não vai dar resultado nenhum. Porque não é só eu mandar uma lista de exercício ali que você vai fazer aquilo que vai ter resultado. Porque existem muitas coisas, inclusive uma busca do médico, saber se a saúde está boa, sabe? Porque a pessoa só vai correr bem se ela tiver uma boa saúde. Se ela não estiver saudável, impossível ela correr bem. Né? E não basta, ao contrário que muitas pessoas falam, que basta a pessoa querer e acordar e fazer acontecer, isso não é verdade. A gente precisa de olhar para o estilo de vida, olhar para a saúde. Você só vai melhorar o seu rendimento atlético se você tiver uma boa saúde. Estou falando rendimento atlético para ganhar uma prova, mas para você conseguir fazer o treino, ter uma rotina de exercícios, para não começar a parar porque está com dor, não começar e parar porque está com desconforto. Então é um estilo de vida. Alimentação, busca por um médico, exames, qualidade de sono, dormir bem, enfim, tem muitas coisas aí que influenciam nisso. Né? São N situações que a gente precisa organizar. Eu vejo que quando você vai fazer provas de longa distância, você precisa estar totalmente alinhado com o seu trabalho, com a sua família, amigos, situações de sono, dormir cedo, suplementar, nutrição, fisioterapia. Então, assim, é uma logística extra. Bom, vamos falar de um case do Rafael. Né? Ah, imagina. Poxa. Quantas vezes a gente já falou disso, né? Rafa, você quer fazer a maratona? Você acha que você cabe nesse momento? Exato. Você está com tempo para isso? Você consegue? Exato. Você falou, cara, estou apertado. Então, acho que você já tem a resposta. Né? Então, isso é interessante para quem quer começar a correr entender que existe uma logística total por trás das distâncias que você quer almejar ou alcançar. Porque para uma maratona, por exemplo, poxa, tem semanas que você faz treinos extremamente longos durante a semana, tem que estar com o sono em dia, tem que ter um tempo maior para isso, suplementação. Mesmo na hora que acaba, tem que comer, tem que descansar um pouco. Exatamente, né? Então, é muita coisa que a gente precisa alinhar para poder fazer com que aquilo dê certo. Por isso que tudo na corrida eu vejo como na nossa vida, como no nosso dia a dia. Assim como os pacientes que me buscam no consultório para buscar melhorar alguma coisa, eu tenho certeza que também as pessoas buscam vocês para poder melhorar em alguma situação. E eu até quero te fazer uma pergunta curiosa, Rô, porque no meu consultório, uns 70% dos pacientes, quem leva eles até nós são as mulheres, ou a sua parceria. Isso acontece na assessoria?
as mulheres levando os seus esposos, namorados, os seus parceiros, falar, Rodrigo, preciso você dar um jeito nele aí, porque senão ele não sai do sofá vendo televisão. Não, na corrida ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Acho que o homem culturalmente foge do médico, né? Entendi. Então, acho que é difícil do homem ir por si só no médico. Ainda mais ir no ouro, né? Todo homem tem medo de ir lá no ouro. Mas você vai. Mas eu vou daqui a um tempo, né, doutor? Você já falou que não precisa ser agora. Mas o que acontece? O exercício é um pouco diferente, porque acho que o homem mesmo começa a se sentir incomodado. Entendi. Às vezes está com um pouquinho mais de peso, às vezes a pessoa está com autoestima mais baixo, ele mesmo tem esse movimento de querer mudar isso. Às vezes vai no futebol, muitos homens gostam de jogar futebol, já não consegue correr mais, às vezes já começa a ficar... Fica só na banheira. Fica só na banheira. Só no contra-ataque. Ou às vezes qualquer coisa já sai com muita dor. Então ele começa a se preocupar de falar, eu preciso de melhorar meu condicionamento. Exato. Então acho que um pouco da necessidade, né, de melhorar, de se sentir bem, outra necessidade também de melhorar um pouco da autoestima. Sim. E a outra coisa também é que muitos homens acabam indo porque tem amigos que correm, então é um momento que eles vão lá ter esse também bate-papo, encontrar os amigos. Então, na corrida, não é muito a mulher que leva o homem, não. Às vezes o casal chega também junto, né? Isso daí acontece também. Mas esse movimento acho que é mais espontâneo. Interessante, né? Então eles se preocupam. Você acha que essa preocupação se tem muito pelas questões estéticas mesmo? Ou é mais pela questão mais funcional de, pô, não consigo mais jogar bola, ou eu não tenho mais uma vontade de sair de casa com os amigos, ou mesmo muitas vezes interfere nas questões sexuais, e eu vejo o quanto os homens sedentários, tabagistas, que têm alguma doença de base, que não fazem atividade física, chegam com muitas queixas das questões sexuais, né, do sono, da falta de desejo da parte sexual, desejo pela sua parceira. E aí eu oriento para eles, olha, vamos, né, começar pelo básico, vamos fazer uma atividade física, seja o que você gosta, corrida, tudo. Você já teve essa situação dele falar, Rodrigo, tô vindo aqui porque a situação para mim não tá muito legal, não? Isso eles não contam pra gente, mas com certeza influenciam. Se a gente perguntar assim, para quem entra na assessoria, o que você está buscando? A maioria vai falar emagrecimento mesmo. E com razão, a gente tem mais da metade da população hoje com sobrepeso ou obesidade. Então a gente tem um surto e é um grande problema para a saúde, né? Não é uma questão estética, a pessoa está gordinha e só ser gordinho, isso é um problema. Não é esse. A grande questão é que sobrepeso e obesidade traz risco para a saúde. Então a gente tem isso daí, a maior causa de morte hoje em dia, sedentarismo e esse tipo de situação. Então esse é a maior busca pela assessoria. A segunda muitos vão falar que precisam de melhorar a saúde. Então eles já começam a ter essa percepção de que está faltando exercício, né? E as que você falou sobre aumentar a libido, desejo, se sentir mais disposto para brincar com os filhos ou para sair com os amigos ou mesmo para se relacionar com a mulher. Sim. Isso talvez a pessoa só vai perceber depois que ela começa a fazer exercício, né? Porque acho que é um pouco distante você falar para alguém que fazer exercício vai causar isso. Quando a pessoa nunca experimentou, não é uma coisa que você, como é que eu vou imaginar? Nossa, se eu fizer exercício eu vou me sentir melhor. Eu acho que isso só sente depois que começa, só sente depois que faz o exercício, né? Então, eu acho que isso dá um efeito colateral do exercício, né? Que muitos vão experimentar depois e falar, cara, eu sou outra pessoa, estou disposto, tenho mais desejo, quero fazer mais coisas hoje em dia, começa a ter planos, né? E quando a pessoa está sedentária, autoestima baixa, está cada vez mais prostrado, né? Sim. Então, mas isso não é uma coisa muito racionalizável, né? Eu acho que a pessoa precisa de sentir. É mais difícil mesmo, de falar para vocês. Mas é algo interessante, você que está nos escutando, você que nos segue e ouve o nosso podcast, esse recado é muito importante de um profissional da área da saúde, educador físico, professor da assessoria esportiva, que entende que você se movimentar, buscar uma atividade física, seja corrida ou qualquer outra coisa que você goste de fazer, isso com certeza vai melhorar a sua saúde em vários cenários, seja nas questões sexuais, seja no desejo sexual, seja só naquele momento simples de brincar com o seu filho, com a sua filha, de sair com seus amigos, de sair com a sua família. A disposição é outra para quem se movimenta, para quem pratica atividade física. Uma coisa importante do ponto de vista técnico do profissional de educação física, eu trabalho com corrida.
Mas eu sou um defensor também do treino de força, de musculação. O Rodrigo gosta, faz a gente sofrer. Tem que ter as duas coisas. Por quê? O exercício aeróbio, de resistência, de longa duração, se a pessoa não faz exercício de força, ela derruba ainda mais a testosterona. Exatamente. Que é uma coisa aí da sua clínica, Excelente. né? Então, quando você vai buscar a orientação do Rafael, querendo subir a testosterona, precisa de ter exercício de força, porque isso é um estimulante de testosterona. Porém, o exercício de resistência, ele te dá um outro tipo de sensação. Então, são coisas que se complementam. Sim. Né? Eu acho que não deve só correr, não deve só fazer musculação. Sim. O grande segredo é fazer um pouquinho dos dois. Né? É um equilíbrio. O equilíbrio dos dois. É o equilíbrio das duas coisas. Exercício de força e de resistência. Exato, porque senão pode machucar, pode ter lesões, né? E aí você pode parar o objetivo no meio do caminho. E na verdade o nosso corpo se adapta às tarefas. Exato. Quando a gente faz o exercício de resistência, a gente não tem necessidade de ter uma massa muscular. Então por isso que a gente acaba perdendo massa muscular se você só correr. Né? Mas o Rafael tá aí, olha o tamanho do homem. Faz musculação, corre, maratona e tá com massa muscular. O que te deixa com uma saúde muito mais... uma saúde geral melhor. Sim. Se você só corresse, não fizesse musculação, provavelmente com menos massa muscular, menos testosterona, isso também ia impactar na disposição. Exato, é isso mesmo. Tá sabendo bem, hein, falar da testosterona. Mas é exatamente isso, a gente precisa ter esse estoque de massa muscular, porque isso faz com que... É um dos substratos da produção da nossa parte hormonal, principalmente falando de nós homens, né? E testosterona é algo que traz para o homem vida mesmo. Sim. Né? Traz para você a sua rotina ser uma rotina com mais, vamos dizer assim, mais sabor, mais prazer, mais desejo de fazer as coisas. E não é só coisas sexuais não que a gente fala de testosterona. Muito vigor mesmo. É vontade, né? De vigor, de viver, de treinar, de trabalhar, de estar com a família, de fazer as coisas com os amigos. Isso tudo traz pra gente algo muito interessante. E voltando a falar um pouquinho da nossa assessoria, Rô, como que você vê no cenário atual o futuro das assessorias esportivas, o futuro da corrida? Será que foi só esse boom mesmo, isso vai passar? Ou você acha que isso ainda vai crescer e crescer muito mais? Temos que ter algum cuidado com essas questões do crescimento da corrida desordenada, às vezes, de você não se preparar, não buscar uma assessoria como a de vocês. Como que você vê, então, o futuro disso tudo? Olha, eu vejo um futuro ainda bastante promissor, bastante grande com a corrida de rua, mas com exercício mesmo. Até esses dias atrás estava vendo uma notícia que umas empresas chinesas elas já estão pagando a mais para os funcionários que se exercitam. Então, para cada km rodado, eles tinham uma bonificação em valor, em dinheiro, para estimular esses funcionários a se exercitarem, porque as empresas estão vendo que quando eles se exercitam, na verdade, a produção produzem aumenta, mais ali, né? Então, isso, a gente precisa de olhar para isso, né? O estímulo da população no geral, porque a gente precisa de fazer exercício físico, né? Legal, e o estilo de vida hoje em dia é cada vez mais sedentário. Né? Se deixar, hoje em dia, todo mundo está cada vez mais sentado e isso é um grande problema para a nossa saúde, né? Então, acho que é um mercado ainda muito promissor e acredito ainda que a gente está longe ainda de chegar no status que a gente sempre está olhando ali para o mercado americano que eu te falei, que a gente ainda provavelmente vai chegar lá, de ter mais corredores. Agora, como tudo que cresce, às vezes também cresce de maneira desordenada. Então, muitas pessoas tentam fazer as coisas sem orientação ou ainda buscando orientação não qualificada. Então fica buscando informação em rede social, na internet, no chat GPT. O chat GPT sempre vai te dar uma resposta, às vezes nem a mais adequada, mas ele vai te dar uma resposta. Vai te dar um caminho, então é possível você se pôr em atividade pegando más informações? Claro que é, mas o caminho talvez seja mais difícil, com menos resultado e mais frustrante. Então acho que buscar uma orientação é sempre a melhor saída. Creio que isso em todas as profissões. A gente precisa buscar realmente profissionais que sejam especializados nessas situações, assim como você é um profissional de educação física que é um especialista em corrida de rua, em outros esportes também, que eu sei que você já praticou outros também. A gente precisa entender que buscar aquelas pessoas que têm conteúdo, que sabem transformar esse conteúdo em situações que transformam vidas, esse é o principal. E eu creio que a assessoria, como até hoje transforma muito das coisas na minha vida, são muitos altos e baixos. A gente sabe que
Uma hora você está correndo uma maratona, outra hora você está com a dificuldade de fazer os seus 5 quilômetros. Sim. E são altos, são baixos, e isso acontece. Mas a gente sabe que a gente pode contar com vocês para poder reestruturar tudo isso. Seja no treino de força, seja numa planilha de corrida. E isso é na vida. A gente nunca vai estar por cima só. A gente vai ter nossos momentos mais baixos. Mas entender que existem pessoas que podem te estender uma mão e te mostrar o melhor caminho para aquilo, te prepara para alcançar os melhores objetivos. Isso é importante, porque a gente tem que toda hora regular a dose do exercício, né? O mesmo programa que deu certo do último ciclo de treino, talvez para esse já não funcione. Com certeza. A mesma intensidade, diferente. O ser humano está o tempo inteiro em adaptação, né? Em transformação então, contínua. Outras coisas da vida influenciam no treino. Com certeza. Rô, nós vamos para o nosso bloco final do nosso podcast. Eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai me trazer aí algum contexto ou uma resposta rápida principalmente sobre a corrida. E aí eu vou querer saber de você o que você acha de cada uma delas. A primeira pergunta, Rô, seria sobre melhorar o pace ou aumentar a distância? Eu penso sempre primeiro em melhorar o pace para depois melhorar a distância. Porque a gente primeiro precisa de ser mais rápido para depois ser mais resistente. Então você precisa primeiro ser mais forte para depois resistir mais. Quando a gente tenta aumentar a distância com condicionamento muito baixo, velocidade baixa, você vai se educar a correr de forma mais difícil, menos eficiente por mais tempo. Então eu penso que a gente tem que melhorar a eficiência para depois aumentar a resistência. Explica para a turma aí o que é o pace. Todo mundo fala meu pace, eu estou no meu pace. O pace que o corredor tanto fala é o ritmo por quilômetro. Quanto tempo a pessoa demora para correr 1 quilômetro? Então, por exemplo, se você corre a 10 km por hora, são 6 minutos por quilômetro. Essa velocidade equivale a você fazer 1 quilômetro a 6 minutos. Então esse aí é o pace, é o ritmo. É isso aí, é o pace que todo mundo fala, quem corre, né? Rô, sono ou suplementação? Ou ambas as coisas? Tem que ser ambas as coisas, porque são coisas diferentes. O sono ele é muito reparador, mas se você também não tiver o nutriente adequado, você não tem matéria para reparar. Então, e se você suplementa, mas também não tem um sono adequado, você está com nutriente, mas não consegue fazer a síntese que você precisa para ter saúde. Então, no caso aí, precisa dos dois. Tudo é o equilíbrio mesmo, Tudo né? é o equilíbrio. Não tem jeito. E hoje para você, correr por diversão ou por performance? Como a gente está sempre assim, igual você falou também, tem hora que eu quero performance, tem hora que eu quero diversão. Agora eu estou no momento da diversão, mas até 2, 3 meses atrás eu estava na performance. Você estava performando, né? Então isso varia. E dentro da assessoria as pessoas buscam correr por diversão ou por performance? Tem de tudo, eu acho que isso daí também muda o tempo inteiro. Então tem hora que a pessoa só quer começar a correr, de repente, quero fazer meus primeiros 5. Então isso também é uma coisa que vai... Então flutuando, tem a turma que começa na caminhadinha, tem os que começam caminhando e correndo. E tem gente que já correu maratona, agora não quer mais saber disso. Fala, cara, eu só quero fazer 5, 10 quilômetros. Com certeza. Correr devagar e sempre ou completar rápido as mandalas internacionais? E explica o que são essas mandalas aí. Bom, as mandalas, existem algumas provas que são as chamadas majors, que são maratonas que são, hoje em dia, acho que são 6, né? São 6. Tem Nova York, vou chutar aqui, você me ajuda aí. É Nova York, Boston, Chicago, Berlim, tem Sydney agora, Londres e Tóquio. Então já estão nas 7. Até o ano retrasado eram 5, agora já está em 7. Então se a pessoa faz essas 7 provas, ela recebe uma mandala, que é uma medalhona com todas essas, né? E aí a sua pergunta era para saber se vai na mandala ou se... Correr devagar e sempre ou completar rápido essas mandalas aí? A minha onda é ser devagar e sempre. Eu não ligo muito para maratona, não tenho mais desejo de fazer maratona. Então a mandala para mim é uma coisa que já não tem muito apelo para mim. Para você é continuar, é se manter em movimento ali. Eu corro desde os 17, pretendo correr até passar a minha mãe, que já está nos 70, ela está correndo. E ela está bem, a Malu está bem, a Malu tá bem. Minha meta é correr mais do que ela ainda. Exato. Rô, e 3 dicas para quem está começando do zero a correr. O que você falaria para a turma? Primeira dica é a pessoa olhar para a saúde dela. Então, olhar para a saúde dela significa ir no médico, fazer exames, investigar se ela tem condição de fazer exercício ou não. Tem pessoas que
estão tão debilitadas que se ela fizer exercício ela morre, né? A gente vê, infelizmente, pessoas que vão fazer uma prática de exercício e acabam entrando em óbito porque não tinham condições de fazer aquele exercício. Sim. Então isso é um primeiro aspecto super importante. Segundo aspecto importante é encontrar a altura do sarrafo de novo, encontrar a altura do desafio. Para isso, procurar um profissional de educação física, fazer teste de condicionamento, olhar para o condicionamento dela e falar, ó, que a gente tem que fazer o que dá para fazer no momento é isso, e a gente vai por esse caminho. E a terceira coisa é persistência ou constância com os treinos. Não adianta a pessoa fazer um treino de 1 hora hoje e aí ficar o resto da semana sem treinar. É melhor ela fazer 20 minutos hoje, 20 minutos amanhã, ou 30 minutos hoje, 30 minutos daqui 2 dias, e fazer isso com recorrência. É o que mais vai ser eficiente para a pessoa mudar o estilo de vida dela e ter os benefícios do exercício. Bom, o recado está dado. E para a gente encerrar, Rô, eu gostaria que você completasse essa frase que eu vou formular para você. Ixi. Pode ser que a corrida de rua mudou a sua vida em que momento? No momento que eu comecei, porque até então eu não imaginava o que ia ser. E hoje você se sente totalmente realizado com isso? Totalmente realizado. De todas as atividades que eu faço, acho que é a que eu mais gosto de fazer, sabe? O momento de correr para mim é um momento que eu esvazio a cabeça, como você falou lá no início, né? É um momento que eu paro de pensar, que eu só estou preocupado ali, muitas respostas para o que eu estava pensando em fazer, ou resposta para um problema que eu tinha que resolver, elas vêm assim, elas aparecem na cabeça. Então, além de sentir o próprio bem-estar da prática do exercício, acho que é um momento que eu tenho assim de reconectar mesmo com coisas que estão no inconsciente ali, que elas aparecem para mim. Então é uma relação com a corrida, é muito mais do que físico, mas é até espiritual. Bacana. Rô, muito obrigado pela sua participação, foi um papo muito bacana, excelente, já sabia que seria desse jeito. Desejo longos anos de vida para a assessoria esportiva de vocês, dos meninos da FAM, ao qual eu tenho muito prazer de fazer parte, muito bacana estar lá com vocês. E foi um papo tranquilo, importante, cheio de dicas, cheio de informações. Então, a galera aí que vai assistir, vai estar conosco nesse episódio em que o Rodrigo Inoue, educador físico, um dos donos da assessoria esportiva FAM Esportes, esteve conosco. Você que quer começar, você que já faz, se atente a buscar bons profissionais, a buscar boas pessoas que estejam ao seu lado. Coloque em metas, coloque objetivos, mas entenda que o treino, o dia a dia é sempre mais importante do que o objetivo final. O passo a passo vale a pena. Isso é, Rafa. Obrigado por ter me convidado para falar de exercício. A gente tem esse papo aqui sempre, constantemente nos nossos treinos, né? Mas acho legal levar isso para outras pessoas. E para as pessoas que ainda não fazem exercício, seja de qualquer natureza, eu acho que deveriam experimentar, né, a prática do exercício, porque só vão ter uma real dimensão mesmo do que transforma na vida na prática, né? É uma coisa difícil da gente falar e a pessoa assimilar, ficar imaginando o que é, né? Então acho que o movimento é o essencial da nossa vida. Show, pessoal! Esse foi mais um episódio do nosso podcast Pode Ser. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse nosso episódio, de compartilhar aí com várias pessoas e vários amigos para que todos possam também estar nos escutando, ouvindo boas informações e levando isso adiante. Um forte abraço para você e te vejo no próximo.